Hoje eu vim fazer esse vídeo para contar para vocês um pouco mais sobre essa minha nova fase de estudante, mãe, criadora de conteúdo, enfim. E para responder as perguntas que vocês fizeram lá no Instagram, então muito obrigada para quem participou. E então vamos começar, né? Mas se você ainda não é inscrito, vamos lá, se inscreve se você já é, valeu. E, gente, dá um like nesse vídeo, compartilha, ajuda o canal a crescer aí, ó. Se você já me acompanha no Instagram, então você já deve saber que eu comecei a fazer a minha pós-graduação em biomedicina. E vocês fizeram tantas perguntas que eu coloquei uma caixinha lá para poder responder todo mundo de uma vez. Porque tá difícil, eu tô com muito pouco tempo, então tá difícil para responder um por um. Então, muito obrigada para quem mandou as perguntas. Então, vamos lá. Dia 25 de setembro, eu comecei oficialmente, né? Porque a primeira semana anterior foi a semana de introdução. Então, 25 de setembro foi o dia oficial da minha primeira aula do curso de pós-graduação em biomedicina. Se você aqui já me acompanha há muito tempo no canal, você sabe que meu sonho era fazer medicina. Eu fiz um curso ano passado chamado Access to Higher Education, que era um curso para conseguir as notas para aplicar para a faculdade de medicina, que aqui não tem vestibular como tem no Brasil. Mas, depois de ter feito o curso, de ter conseguido as notas que eu precisava para poder, né, aplicar, para ser aceita, eu comecei a ponderar a vida que eu ia ter como estudante de medicina e qual o impacto que isso ia ter na minha família. Aqui, a faculdade de medicina é de segunda a sexta, das 9 às 5. Fora quando você começa a fazer as rotações nos hospitais, né? Você tem o primeiro ano. Aqui, as faculdades agora, já no primeiro ano, você já começa a fazer rota em hospital. Então, eu conversei com alguns junior doctors, que chamam, que são aquelas pessoas que acabaram de sair da faculdade, estão fazendo residência. E conversei com alguns médicos. Aqui, gente, o sistema público, o NHS, que é NHS no caso, né? Ele é um sistema público de saúde. Ele é bom para algumas coisas, ele não é bom para algumas coisas. É que nem o SUS no Brasil, sabe? Então, só que para a questão de trabalhar com eles, para a questão, né, de você ser médico e trabalhar com eles, porque depois de formado você tem que trabalhar com eles por alguns anos, ainda mais se eles pagarem a faculdade para você, que era essa a minha intenção. Eles pagam, se eu não me engano, o último ano, ou os dois últimos anos, e você tem que trabalhar para eles por um tempo. Mas, enfim, tá tendo muito problema aqui. Eles estão fazendo muita greve, strike que eles chamam aqui, vira e mexe tendo strike deles. Que as cargas horárias estão bem pesadas e a remuneração não tá, né, muito interessante. Então eu fui ponderar muitas coisas, assim, como é que vai ser minha vida, né? Como é que eu vou dar conta. Porque a minha intenção é trabalhar com reprodução humana. É isso que eu quero fazer. Finalmente, aos 38 anos, eu decidi o que eu quero fazer para da minha vida. Demorou? Demorou, mas encontrei. Porque eu passei por isso 4 vezes, né? Então eu achei uma outra rota para trabalhar com reprodução humana, que é fazer, em vez de fazer 5 anos de faculdade, mais 3 anos, né, 2 anos, 3 anos de residência, mais 2 anos de especialização e tal, 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 eu achei essa outra rota, que é eu posso fazer esse curso e aí eu vou aplicar um curso com o próprio sistema de saúde aqui, o NHS, né? Que é um curso de 3 anos, mas é um curso pago. É como se fosse um mestrado também, no caso. É um mestrado, né? E aí você trabalha 3 anos e estuda. E é remunerado. Então, é como se eu estivesse aprendendo na prática e recebendo uma remuneração para isso. Então, ao invés de eu fazer 5 anos de faculdade e potencialmente 4 anos ou 5 anos, eu já vou estar formada, vou ter uma formação como embriologista. Vou conseguir trabalhar, ajudar as pessoas com menos tempo
e eu vou poder me dedicar tanto a isso quanto à minha família. Então, esse é um resumo, o porquê que eu mudei de ideia. Agora, eu vou começar a responder as perguntas que vocês deixaram lá no Instagram para mim. A primeira pergunta aqui foi qual faculdade você fez e qual após você está fazendo. Então, eu sou formada em Química aqui também, por essa mesma faculdade, a University of Kent, que é no campus de Canterbury, que é uma cidade aqui do lado. Eu demoro mais ou menos 1 hora com trânsito para chegar lá, mas ontem, por exemplo, eu voltei e não tinha trânsito nenhum, eu gastei 37 minutos, então maravilha. E aí agora eu estou fazendo essa pós de biomedicina, mas alguns dos módulos que eu escolhi, porque tinham 4 módulos opcionais, né? Eu escolhi a parte de hemoglobina, de patologia, e também escolhi 2 voltados para essa questão de reprodução humana. Próxima pergunta é: o curso é pago? Sim, o curso é pago. Como eu moro aqui, eu sou cidadã britânica, mas mesmo antes, tá, de eu ter o passaporte inglês, como eu era casada com o eu tinha um visto de casada, e eu consegui aplicar para o financiamento do governo daqui, que é o Student Finance. Então, lá com o visto, se você tiver um visto de casada, você pode aplicar para esse tipo de financiamento. Então, eu consegui outro financiamento com eles agora, que foi para a pós-graduação, que é só 1 ano, tá? E aqui todas as faculdades, aqui não é que nem no Brasil, cada faculdade cobra o que quer. Aqui todas as faculdades tem um cap, que eles chamam, tem um limite. Então, todas as faculdades aqui custam praticamente a mesma coisa, que são 9.500. Quando eu fiz, era 9.000 por ano, tá? Então, mesmo que você queira estudar na top zona lá em Oxford, você vai pagar 9.500. A única diferença é que lá em Oxford, a, a sua, a sua moradia, seus livros, todos os extras vão custar muito mais. Mas aí, se for estudante fora da Inglaterra, aí o valor é mais caro. É mais ou menos, se não me engano, é 14.500, só o valor da faculdade, sem contar as acomodação, né, comida, esse tipo de coisa, né? Então, aí fica muito mais caro. Aí tem uma faculdade aqui que chama Open University, que ela é praticamente toda online e ela é bem mais barata e também é reconhecida. Outra pergunta foi, existe programa de bolsas? Aqui existe sim, gente, mas é mais assim, por exemplo, a Bela tem ela tá na escola, quando ela chegar lá no finalzinho, ela vai ter uns testes que chamam A-Levels, que as crianças fazem inglês, matemática, que mais? Inglês, matemática, como é que fala, gente? Módulos? Inglês, francês, ciências, se não me engano tem química, mas enfim. Então, dependendo da nota que você tira nessas provas, né, o resultado que você tiver, você consegue bolsas na faculdade. Então, se você tem lá matemática, química, matemática, química e qualquer outra ciência, se não me engano, você tem AAA, e você vai aplicar para a faculdade de medicina, pode ser que você consiga algum tipo de bolsa, descontos, né, ou descontos, ou integral em alguma coisa. A próxima pergunta foi: é possível fazer mestrado na Inglaterra tendo graduação no Brasil? É sim, gente. Tem muita faculdade aí do Brasil que é reconhecida aqui, tá? O negócio é o seguinte: você tem que entrar em contato com a faculdade que você quer fazer aqui, né? Com o curso que você quer fazer aqui. Pensa no curso, encontra a faculdade e aí você pode mandar um e-mail para eles perguntando. Acho que algumas faculdades até tem no site deles, assim, se você for lá, quais faculdades do Brasil eles reconhecem. Se por acaso for uma faculdade que não é reconhecida, tem como vocês fazer, que foi o que eu fiz a primeira vez, né? Porque eu fiz química aí no Brasil. E aí, o que eu fiz? Eu traduzi o transcript, que eles chamam, né? Que é aquela parte do seu diploma que tem as notas. Eu traduzi para eles, né? E mandei para a faculdade, e a faculdade avaliou, em questão de notas, de pontuação, o quanto que eu tinha para poder entrar na faculdade aqui. Então, se a sua faculdade já não for reconhecida, você pode ter a possibilidade de fazer isso, de mandar o seu diploma para eles e eles poderem avaliar quais suas notas em questão, né, em termos de nivelar com o que eles aceitam aqui, e pode ser que você consiga. Mas tem sim, gente, tem como fazer o seu mestrado aqui,
A diferença é que se você vem do Brasil, você talvez não consiga um financiamento, né, do governo daqui, lógico. Então, você teria que pagar do seu bolso. A próxima pergunta é necessário um teste de proficiência em inglês? Se sim, a própria universidade faz? Então, quando eu fiz a faculdade de Química, eles pediram para eu fazer o IELTS. IELTS é um teste de inglês. Tem o IELTS e tem, se não me engano, o TOEIC, se não me engano. Mas a maioria das faculdades, se você vem de outro país, eles vão pedir sim. Não é um teste muito difícil. Você tem que. Quando eu fiz, eu precisava de 6, uma pontuação de 6,5 e na fala, na escrita, na escuta e na leitura. E você faz tudo no computador, então não tem ninguém lá. Você chega lá, põe o fone de ouvido e faz tudo no computador. Mas em São Paulo eu sei que tem centros que fazem esses testes e aqui também tem. A faculdade em si, ela não faz esse teste, mas a faculdade aqui, dependendo do curso que você vai fazer, as faculdades aqui, elas oferecem um foundation em inglês. Então, se você vem de outro país para fazer uma faculdade aqui, eles têm, vamos supor, você tem todas as suas matérias, mas aí você tem essa que é inglês. Ou você vem mais cedo e faz 6 meses de inglês na faculdade e depois começa as aulas do seu curso normal. Então, esse curso, né, que você teria que fazer é separado. A próxima pergunta foi: é difícil conseguir o crédito educacional? Eu acho que a pessoa se referiu ao financiamento. Então, financiamento, como eu falei, só se você tem visto para morar aqui que você consegue. Mas eu não achei difícil, nem da primeira vez, nem agora. Tem um formulário que você aplica, né? Você coloca todas as suas informações, aí tem lá se você quer só o valor da faculdade ou se você precisa de um extra, que seria para te ajudar na questão de pagar moradia, comida, ou né, se você dirige até a faculdade. É como se fosse uma ajuda de custo, né, os extras. Então, você tem a opção lá de pedir 9.500, que é o valor da faculdade, e tem a opção de você pedir, se eu não me engano, 12 mil. E aí eles te dão esse extra. Dependendo do quanto que você, o income, household income, o que é isso? Quanto que entra de dinheiro dentro da casa, tá? Então, vamos supor, se você mora com seu pai e com a sua mãe, eles vão contar o salário de todo mundo. Se você tem um trabalho meio período, eles vão contar de todo mundo. Mas o que a diferença que conta nisso? É que dependendo de quanto dinheiro entra na sua casa de salário, de qualquer coisa, eles podem te dar o financiamento e um grant. O grant é um dinheiro que você não precisa pagar de volta. Então, eles podem te dar, por exemplo, 5 mil, né, de loan, que seria o empréstimo para pagar a faculdade, e o restante em grant, que você não precisa pagar. Então, você tem essa, dependendo de quanto você entra na sua casa. Se você quer fazer faculdade aqui e seu marido ganha lá, sei lá, 2 mil e você está pedindo 9.500, 12 mil, né, para pagar a faculdade, pode ser que a maior parte desse valor vai ser um grant, porque eles entendem que você não tem como pagar esse dinheiro de volta, né? Então, é uma ajuda para você ir estudar, não ter essa pressão financeira que, né, faz uma diferença. Mas eu acho que em termos de conseguir esse financiamento, não é difícil. Tá tudo online, é só você ir lá no government.com aqui, né, se você mora aqui, no Gateway, né, que ele chama aquela plataforma, ou você coloca lá Student Finance Application no Google, que vai aparecer para você. E é bem simples, bem direto assim. Se eles precisarem de mais informações, eles mandam para você e o processo é bem tranquilo. A próxima pergunta foi: não se sentiu um pouco receosa por ser uma das mais experientes da turma? Obrigada pelos mais experientes, mas, né, a gente tá já chegando naquela idade que a sociedade, né, acha que a gente não serve mais para nada, mas tudo bem. Não, gente, não me senti receosa. Da primeira vez, eu tava com 30 anos, quando eu voltei para a faculdade, e eu me senti muito insegura, muito. Foi muito difícil, assim, para eu me adaptar. E eu acho que eu fiz a situação até... Sabe quando você faz uma tempestade no copo d'água? A situação na minha cabeça era muito maior do que a realidade. E eu acho que isso me atrapalhou bastante. Dessa vez, eu acho que eu já tô mais segura, né? Já sei quem eu sou, finalmente. Né? Construí uma vida aqui. Eu fui com a cara e a coragem. Eu fui nessa de que
tá ótimo, vou fazer o meu melhor. E eu já fiz amizade. E, gente, eu tô, assim, bem nivelada com elas, assim. E até nessa questão, assim, do conteúdo, assim, da aula. As questões que elas têm, as dificuldades que elas têm, a gente tem tá 3 semanas de aula, gente. Mas, assim, as perguntas que elas têm é as mesmas que eu tenho. Então, eu tô bem nivelada com elas e eu tô tranquila, assim. Não me senti receosa e eles são bem legais, gente. Ah, a próxima pergunta é: os alunos mais jovens recebem bem os mais velhos? Recebem, gente. Recebem. É, e até já, tipo assim, vem até nós com perguntas assim sobre a vida, bem interessante, que elas me perguntam, nossa, como é que tá casada, ter filhos, como é que você dá conta, esse tipo de coisa, como é que você faz, o que você fez no final de semana? Elas até comentaram outro dia que a minha vida social é mais agitada do que a delas, então, assim, super bem, gente, aqui não tem esse tipo de coisa. E eu acho que não deveria ter em lugar nenhum, concorda? Eles têm que dar apoio. Se a pessoa decidiu voltar para a faculdade com 50, 60, 70 anos, a pessoa tem que receber apoio. E nada de julgamento, porque ninguém sabe a vida do outro. A próxima pergunta é: existem muitos estrangeiros estudando na sua universidade? Tem, gente. Tem muita gente de fora, muita gente da Ásia, gente da Alemanha, tem gente. Ai, tem gente de todo quanto é lugar. Eu ainda não achei brasileiro dessa vez, mas da outra vez que eu estudei lá, tinha uma comunidadezinha brasileirinha assim. É que eu ainda não encontrei. No meu curso de pós-graduação agora não tem nenhum brasileiro, mas tem gente de Israel, né? Tem gente, tem uma pessoa que é do Paquistão, tem acho que 2 rapazes da Índia. Então, o meu curso está bem mesclado assim de outras culturas e tem, na verdade, do meu curso, a minoria é inglês mesmo fazendo o curso. A próxima pergunta, gente, é: qual a maior diferença entre o estilo do ensino daí e o que você teve no Brasil? Ah, gente, assim, eu já tô aqui há 16 anos, né? Então muita coisa mudou no Brasil. Então eu não sei como é que tá no Brasil. Mas eu lembro assim da faculdade aqui. Como é que eu vou explicar? A faculdade no Brasil, eu acho assim que na minha época, por exemplo, né, os professores pegavam mais na sua mão, assim, sabe? Quando eu cheguei aqui, para começar com o ano letivo é diferente. É de setembro até abril, né, que as aulas terminam. E aí você tem um mês e meio para se preparar para as provas. As provas é maio, junho e aí acabou. Aí você só volta em setembro. Então, aqui os professores meio assim, quando eu fiz a faculdade a primeira vez, eu senti que eles meio que jogavam o negócio e se vira, sabe? Se vira. Eu tive muita dificuldade da primeira vez. Dessa vez, eu não sei se, né, devido ao quando a gente teve essa coisa do Covid, eles fizeram muito essa coisa de online, de gravar as aulas, que não tinha antigamente. Eu lembro que na minha época tinha deles colocar os slides antes para você dar uma olhada, mas gravar aula eu não lembro se tinha, não, acho que não tinha. Mas eles gravam agora, eles mandam, eles colocam lá. Antigamente eu tinha que ir lá pesquisar muita coisa, agora eles colocam toda essa questão das publicações que a gente tem que ler para se preparar para as aulas. Assim, o sistema está muito bem feito, está muito integrado. E eu não lembro de ter isso no Brasil. Até porque, quando eu estava no Brasil, se a gente queria pesquisar alguma coisa, a gente tinha que ir na biblioteca e pegar um livro, né? E sentar na biblioteca e fazer. Assim, eu tive muita dificuldade da primeira vez que eu fiz faculdade por isso, porque assim, o choque do ensino do Brasil para o ensino daqui foi grande, porque aqui eu achei muito dessa coisa. Eles jogam o negócio lá e você tem que se virar para aprender. Eu achava que no Brasil tinha mais essa coisa dos professores pegar a sua mão, sabe? Te dar uma ajudinha, tal, tal, tal. Aqui não tem isso. Aqui eles jogam um negócio lá e você tem que aprender. E se você não entendeu, você tem que ir lá no escritório deles perguntar, tem que mandar e-mail, você tem que pesquisar. Assim, gente, faz muitos anos, né? Então pode ser que eu esteja enganada. Assim, para mim foi bem difícil, assim, da primeira vez, mas agora tá bem tranquilo. A próxima pergunta foi: você mora em Maidstone, trabalha em Chatham e as meninas estudam em Rochester. Gente, é o seguinte, eu moro em Maidstone, que é uma cidade do lado de Londres, tá? É mais ou menos dá uns 50 minutos de Londres. É, e aí as meninas estudam em Rochester, que é mais ou menos 30 minutos da minha casa.
E o Paul trabalha, tem um escritório dele em Chatham, que é onde eu trabalho, às vezes que eu ajudo ele lá no escritório. E a minha faculdade é numa outra cidade em Canterbury. Então é como se você, tipo assim, se você mora em São Paulo, né? Que eu sou de São Bernardo. É como se as meninas estudassem no centro de São Bernardo e eu trabalhasse em Santo André e minha faculdade fosse em São Caetano, sabe? Mais ou menos assim. Mas a gente dá conta, gente. Pra gente que é do Brasil, não tem problema, né? Porque aí no Brasil a gente fica no trânsito, um caminho, né? Uma rota que era para ser 20 minutos, demora 1h40. Aqui os ingleses já não gostam disso, eles gostam tudo pertinho. Se eles vão colocar as crianças numa escola, eles preferem mudar ou ter uma casa perto da escola que eles entendem de mandar as crianças, sabe? Para trabalhar, não muito longe. Os ingleses, eles gostam muito, muito perto. Meia hora para eles já é longe. Para mim, não. A última pergunta é como você dá conta de tudo? Olha, eu não sei se eu dou conta de tudo, mas eu estou buscando um equilíbrio. Mas não um equilíbrio para dar conta de tudo, porque eu sei que se eu tentar me dividir em três, quatro, não vai dar certo. Então, o que, que eu estou fazendo? Eu estou fazendo diferente agora. Eu estou tentando me organizar ao máximo nos finais de semana. Por exemplo, domingo é o dia que eu lavo roupa, dobro as roupas, e faço o meu meal prep, que é cozinhar para a semana. Estou fazendo marmitinha para a semana toda. Então, quando eu chego em casa, eu saio da faculdade, pego as meninas, trago para casa, eu não vou começar a jantar. Eu só esquento o que eu já fiz. Dou banho nelas, elas jantam e a gente faz o que a Isabela agora tem lição de casa, tá? Então, eu estou tentando me organizar ao máximo durante o final de semana, para a semana ficar mais tranquilo. Algumas faculdades é tipo assim, 2 dias o dia inteiro. A minha é todos os dias. Essa é a única parte ruim. Por quê? Porque as minhas aulas são misturadas com algumas aulas do pessoal que está fazendo faculdade de biologia. Então, às vezes, segunda-feira eu tenho uma aula às 11 da manhã. Aí, às vezes, eu tenho quarta, eu tenho 2 aulas, das 11 a 1. Mas aí tem quarta que eu vou das 9 às 5, porque eu tenho um laboratório. Essa semana mesmo eu fui segunda, terça, quarta para a faculdade, hoje é quinta. Eu tô em casa, mas eu tô estudando, só parei para fazer esse vídeo. E amanhã eu tenho das 9 às 5 de novo, porque eu tenho 2 aulas e depois eu tenho um laboratório. Não, eu tenho uma aula e das 10 às 5 eu tenho um laboratório. Então, essa é a única parte ruim, assim. Mas o que, que eu estou fazendo? Se eu tenho uma aula às 9, às 10 da manhã, eu deixo as minhas na escola, vou para a faculdade. Só que aí as minhas filhas, elas terminam as aulas delas 4h20 da tarde. Então eu fico lá até 3h30. E o tempo que eu tô lá, eu tô usando para estudar. Eu tô usando para repassar as minhas anotações. Se eu não entendi alguma coisa na aula, eu já vou lá e já procuro, já faço as minhas anotações. Então, eu tô usando esse tempo que eu fico na faculdade para estudar. Então, quando eu chego em casa, eu não tô fazendo nada. E nem os finais de semana, porque esse é o tempo da minha família. Esse é o tempo que eu tenho para me dedicar para as minhas filhas. E nessas 3 semanas, confesso que está dando muito certo. Essa questão de eu preparar minha alimentação antes tá uma maravilha, porque eu tô levando marmita, então eu não como, né? Além de eu não gastar dinheiro, né? Eu já economizo. Eu tô comendo saudável, porque, como no vídeo anterior, eu perdi 17 quilos, eu não quero ganhar de volta. Então, minha alimentação da semana já tá organizada. Você sabe que eu tenho a Cláudia aqui que me ajuda uma vez por semana, e lógico, faz uma diferença enorme. Ela dá uma organizada na casa e eu só tento manter o resto da semana. Então, a minha alimentação está pronta, a casa já está mais ou menos organizada, só tem essa coisa mais a cozinha, que a gente fica mais na cozinha, né? Ou a sala, e os quartos das meninas, tipo arrumar a cama, essas coisas, ou às vezes as meninas fazem xixi, aí eu preciso lavar, colocar outra coisa, mas é assim, o grosso mesmo a Cláudia faz, nessa questão de limpeza. E então a minha alimentação está toda preparada no final de semana, e eu uso todo esse tempo que eu tenho na faculdade para poder estudar. Ontem mesmo é um dia que elas tinham natação e eu tinha laboratório, então o Paul levou as para a escola, buscou na escola e levou para natação. Então eu fiquei na faculdade até 6 horas, eu saí de lá 6 horas. Então o tempo que eu estava lá, eu estava estudando. E é assim que eu estou dando conta e está funcionando.
Ainda não estou com vontade de chorar, mas provavelmente eu vou. E assim, a questão de tudo que eu tenho para fazer é bastante coisa, mas eu estou bem animada. Então, eu já vou pedir desculpa se por acaso acontecer de eu não conseguir trazer vídeo aqui para vocês, porque meus vídeos são semanais. Mas se eu não conseguir, já peço perdão, é porque não deu mesmo, gente. Mas eu vou fazer o meu melhor para dar conta disso também, porque querendo ou não, eu adoro estar aqui com vocês. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha esclarecido questões. E se você tiver mais alguma pergunta, coloca aqui nos comentários que eu vou respondendo para vocês conforme eu tiver tempo, tá bom? Beijo e vejo vocês no próximo vídeo.